Olá, vamos dar início agora à nossa oitava aula aqui na disciplina de Doutrinas da EBED, da PIB Floripa. A gente trabalhou nas primeiras 7 aulas sobre a finalidade de estudar doutrinas, né? A gente respondeu essa pergunta, doutrina para quê? E isso foi muito importante para mim, e eu acredito que tenha sido importante também para quem acompanhou até aqui agora, para perceber que estudar doutrina tem uma finalidade e aprender doutrina e se aprofundar no conhecimento da palavra tem uma finalidade, e essa finalidade não é um puro conhecimento, um conhecimento para você disputar numa conversa, disputar com um amigo da igreja ou disputar com qualquer pessoa, quem conhece mais da palavra, quem conhece mais de doutrinas. Não. A doutrina ela serve para a nossa vida muito prática, de forma muito prática. E a gente falou isso nas primeiras 7 aulas. Então, se você está iniciando aqui a primeira aula comigo agora, recomendo que você busque as primeiras aulas e perceba em cada uma delas falou de uma finalidade da gente estar estudando a palavra de Deus, e eu acredito que ela vai te ajudar também a sair dessa disputa teológica que às vezes acontece dentro das igrejas, onde as pessoas elas deixam de praticar a palavra e passam a somente ter uma busca por conhecimento. Conhecimento não prático, ele é inútil. E isso aí a gente falou bastante. Hoje a gente vai falar de uma das doutrinas, agora a gente vai entrar no outro material que a gente já utilizava aqui na igreja, né, as apostilas de doutrinas 1 e 2, onde tem uma compilação bem importante da doutrina, né? Lembrando aquele conceito que a gente falou, que doutrina é um resumo da palavra, o resumo que você conhece, que é o que fica na tua cabeça, é o que você vai falar, o que você vai agir, o que você vai pensar, e esse é importante. Aqui a gente vai dar um resumo, e a partir desse resumo, estude, avance nos textos que vão ser referenciados. Hoje é uma aula com bastante texto de referência, e eu acredito que não vai ser nessa aula que você vai aprender sobre uma doutrina, mas o interesse dessa aula e tudo que ela reflete, a importância que ela tem, como a gente falou até agora, vai te fazer desejar aprender um pouco mais dela. Então, a gente vai começar a aula agora. Vou reduzir o tamanho da nossa tela aqui e manter aqui em cima para você continuar me acompanhando de forma visual, e a gente dá início à nossa aula de hoje. Então a gente vai, depois das 7 aulas que a gente falou bastante sobre a, a por que estudar doutrina, utilizando esse livro da Nove Marcas, Sã Doutrina, agora a gente vai começar a utilizar mais o material da PIB, o material da PIB Floripa, onde tem esse resumo das outras doutrinas, de todas as doutrinas mais relevantes aí para a nossa fé. Então, a gente vai falar de uma delas hoje, talvez a mais importante, sendo que todas, na minha visão, são importantes, mas hoje é uma que é, é a base de toda a nossa fé. Antes, vamos falar então, hoje a doutrina que a gente vai estudar é a doutrina de Deus, e para isso, como eu sempre faço, a gente traz uma frase de algum autor que traz um pouco dessa abordagem da aula. Então a frase é de Tozer, onde ele fala que um conceito elevado de Deus é tão necessário para a igreja que, quando de alguma forma esse conceito declina, a igreja, sua adoração, seus padrões morais declinam com ele. O primeiro passo da igreja em direção à decadência é quando ela compromete sua elevada opinião sobre Deus. Então, se você tem uma ideia errada de Deus, um conceito errado, fatalmente isso aí vai fazer com que a sua vida e a vida, devoção, essa adoração, todos os padrões morais que Deus revela na sua palavra, tudo isso vai se deteriorando, vai entrando em decadência. Isso aí traz consequências sérias para uma vida de uma pessoa, para a vida de uma igreja inteira. E isso aí a gente tem vários exemplos, inclusive na própria palavra, de igrejas que comprometeram o seu entendimento sobre Deus
e tiveram que ser repreendidas e recolocadas no eixo para que voltasse ao caminho da sã doutrina, ao caminho da doutrina sobre Deus e outras doutrinas que a gente aprende. Dotter falou isso. Então a gente vai falar nessa oitava aula de Deus, a doutrina de Deus. E vai ser uma aula um pouco mais densa, de conteúdo de texto mesmo, bem conceitual. E à medida que a gente for falando, algumas coisas vão surgindo, a gente vai abrindo um pouquinho o caminho do entendimento para tentar tornar ela já um pouco mais prática também, porque que a gente está estudando isso. E eu acredito que a gente vai ter uma aula suficiente para a gente dar um início nessa questão da doutrina de Deus. Então, vamos primeiro tentar eliminar uma possibilidade aqui. A possibilidade da gente conseguir compilar na nossa cabeça tudo sobre Deus. É impossível compreender tudo sobre Deus, porque se você colocar Deus dentro do seu conceito, se você conseguir encaixar Deus, explicar Deus, provavelmente essa figura que você explicou não é Deus. Porque Deus não cabe num pensamento, numa explicação nenhum. Tivemos grandes teólogos no mundo ao longo desses séculos que se passaram, mas nenhum chegou perto de explicar quem é Deus. Mas a gente tem algumas revelações na palavra que nos ajudam a entender um pouco sobre Deus. Lembra que a gente falou numa das primeiras aulas, a gente falou que a gente não consegue estabelecer o relacionamento com ninguém em um único encontro ou um conceito pequeno sobre a pessoa. Você não consegue casar com ninguém, ter um relacionamento com alguém sem conhecê-la profundamente, sem conhecer essa pessoa profundamente. Por que que isso não acontece? Porque se você fizer isso, à medida que você vai caminhando, você vai descobrindo coisas que você não sabia, não esperava, e isso não vai dar certo. E ninguém nem começa um relacionamento assim. E imagina você ter um relacionamento com Deus, a quem a gente tem um compromisso sério para a gente seguir, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e fazer isso, amar a Deus que você não conhece. É possível amar um Deus que você não conhece? Com certeza não. Você vai começar a amar a Deus, e aqui fica uma sugestão, tem um livro chamado Louco Amor, do Francis Chan. É um livro maravilhoso que fala sobre esse amor a Deus, como a gente aprende a amar a Deus. E um livro é muito rico, porque ele vai em algumas perguntas que passa batido e a gente nem se dá conta muitas vezes. Quem é Deus? Quem é esse Deus que a gente ama? Mas vamos falar um pouquinho aqui de um autor também que chegou numa conclusão parecida com essa, que é o autor de Eclesiastes, ali em 8, no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 17, ele 16, 17, né, ele fala: Quando apliquei a minha mente a fim de conhecer a sabedoria e a observar todo o trabalho humano que se realiza sobre a face da terra, especialmente daqueles que permitem descansar, não se permitem descansar nem de dia nem de noite, cheguei à seguinte conclusão sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra. Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo da terra. Por mais que se esforce para desvendar o sentimento dos acontecimentos, não foi dado ao ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar que compreende, entretanto, na realidade, jamais conseguirá explicá-las. Então, é uma conclusão do homem mais sábio que passou pela Terra. Um autor de Eclesiastes, acreditado pela grande maioria dos teólogos a Salomão, nesse entendimento que ele tem sobre a vida e com a sabedoria toda que ele tinha, que foi o que ele pediu a Deus e Deus deu a ele, ele chegou à conclusão que o ser humano não tem essa capacidade, esse poder de entender a Deus. Então a gente não vai conseguir nessa aula explicar Deus, mas a gente vai conseguir nessa aula dar algumas orientações, alguns entendimentos, algumas compreensões que são
unânimes praticamente dentro da igreja, na igreja cristã, na igreja reformada, na igreja que a gente atua, a gente participa, quando a gente fala de uma doutrina cristã, uma doutrina de Deus, muitos conceitos do que a gente vai falar na aula de hoje são unanimidade. Então, não é uma explicação sobre Deus, mas são alguns caminhos que vão nos ajudar a compreender e aplicar a doutrina de Deus, quem é Deus para a nossa vida, para a gente conseguir melhorar, para a gente conseguir ser um discípulo de Jesus melhor. Então, vamos lá. O que a gente crê na PIB Floripa sobre a doutrina de Deus? Então, aqui, a dinâmica vai ser, até para a gente não ficar repetindo dezenas, na verdade, a gente vai citar hoje mais de centenas de versículos bíblicos. A aula vai ficar aqui disponível, conforme você tiver interesse de pesquisar na palavra, pausa o vídeo, procura o texto, verifica. E o material também que vai ser disponibilizado, assim que você pedir isso aqui, esse material na PIB Floripa, a gente tem essa disponibilidade de encaminhar esse material e aí você pode estudar esses textos com mais calma. Mas aqui a gente vai dar um resumo e eu não vou citar todos os versículos que a gente vai utilizar, exceto alguns que eu achei importante, para deixar bem claro que a gente tem esse entendimento da palavra de Deus. O único Deus vivo, então a gente crê na PIB que o único Deus vivo e verdadeiro é o Espírito pessoal, eterno, infinito, imutável, é onipotente, onisciente, onipresente, é perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Um resumo de várias características de Deus. A gente crê nisso. É o único Deus vivo e verdadeiro. Único, único. A gente crê num Deus único e vivo. Ele é o Criador, sustentador, redentor, juiz, senhor da história e do universo, que governa pelo poder, dispondo de todas as coisas de acordo com seu eterno propósito e graça. Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições. Então, Deus é infinito em santidade, não cabe, não consegue, não tem fim a santidade dele, e ele é em todas as demais coisas perfeito. Por isso, devemos todo o amor, culto e obediência a Ele. Em sua triunidade, a gente vai falar sobre isso na aula, o Deus eterno se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem a divisão em sua essência. Vamos falar também sobre isso. Então, alguns pressupostos bíblicos para a gente começar depois dessa confissão de fé que a gente tem na nossa igreja. E a confissão de fé também que está presente em grande maioria das igrejas que tem a mesma base de fé que a nossa. Então, alguns pressupostos bíblicos. Os autores bíblicos pressupõem a existência de Deus não se preocupando em prová-la. Então, todos os autores bíblicos, eles não se preocupam, todos os textos que você encontrar e ler na Bíblia, não têm a preocupação de explicar ou provar a existência de Deus. Porque a existência de Deus, ela não precisa ser provada. Ela é pressuposta. Deus existe. Eu sou o que sou. Coisas existem. Deus é. E esse é o ponto que embasa tudo. No princípio, primeiro versículo da palavra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, não tinha nada e Deus criou céu e terra. Primeiro versículo, Deus já estava lá. Então, a gente crê num Deus, os autores bíblicos creem e a gente também crê que a gente não precisa provar a existência de Deus, porque Deus existe, já está lá, já estava lá e sempre esteve lá. Então, aqui é, a gente não precisa os autores bíblicos não se preocuparam em provar a existência de Deus. Deus é visível.
é visível em tudo que a gente vê na nossa própria vida. Então, todo o pressuposto dos textos bíblicos consistem na existência de Deus. Parte de um Deus único que já existia desde o primeiro versículo da palavra. Então, eu sou o que sou. Hebreus, Êxodo, Isaías e outras coisas, como Deus se apresenta como eu sou. E alguns pressupostos racionais. Então, a gente falou de um pressuposto bíblico. Então, existe um pressuposto bíblico que é Deus existe. Pronto, ninguém se preocupou em provar. E depois os pressupostos racionais, os naturais, naturalistas. Tem um argumento cosmológico, primeiro argumento aqui que a gente tem no material, que é o cosmos, a explicação do cosmos, do mundo. Todo evento exige uma causa. Tudo que existe é resultado de uma causa maior e suficiente. Então, tudo parte, todo evento que acontece no cosmos parte de um ponto, de uma causa. E não tem explicação na ciência, o cosmos, ninguém conseguiu explicar, ninguém explica isso. Qual é a origem disso? Qual que é a origem? Então, quando a gente pega alguns filósofos e algumas pessoas, como Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino, parte do pressuposto de que, pelo argumento cosmológico, tudo parte de Deus. Então, isso é um primeiro pressuposto natural. Tem outro argumento teleológico, que é o propósito, o telos, propósito, fim. A organização e a ordem do universo exige a existência de um organizador. Aí tem um autor, por exemplo, Paley, de um autor do século XVII, ele fala que um relógio exige um relojoeiro. Voltaire e Kant simpatizam com esse argumento também. Então, um, um relógio para ser construído, ele precisa, pegando um relógio digital, obviamente, mas aquele relógio analógico é um monte de mecanismo, dispositivo para controlar o tempo, para medir o tempo, para mostrar o tempo. Ele exige um trabalho minucioso de um relojoeiro. E esse relojoeiro, ele, ele existe antes do relógio. Então, esse é um argumento teleológico. Tem um propósito. A vida tem um propósito. O propósito parte de um relojoeiro, de uma música que eu gosto bastante, que é o Tapeceiro. É um tapete maravilhoso. Do lado oposto do tapete, quando ele é tecido, ele tem um monte de fio que você não entende muito, mas quando você abre e vira ele ao contrário, tem lá uma figura bonita, algo que faz sentido. Atrás não faz sentido, mas tinha um propósito, que era a frente, é o que está ali. Então, argumento teleológico é isso, é o propósito, que é o telos. Aí depois a gente tem o argumento antropológico, que é anthropos, que é o homem. Como o homem é um ser moral e intelectual, deve ter um Criador igualmente moral e intelectual. Então a gente crê na palavra que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, justamente por conta disso. Se a gente é um ser moral e intelectual, o Criador tem que ser igualmente moral e intelectual. Uma ideia natural, uma ideia racional. E o outro argumento, o argumento ontológico, que é a questão da essência, do ser. Anselmo de Cantária propôs que todo homem possui um conceito de ser perfeito. Esse ser perfeito deve ser autoexistente, infinito em poder, pois senão não seria perfeito. Então, é um pressuposto que o homem possui um conceito de ser perfeito. Então, essa perfeição, ela deve ser autoexistente e infinita em poder, pois senão não é perfeito. Então, é um conceito mais filosófico aqui do que qualquer outro ponto, mas ele fala também de uma razão nacional, um pressuposto racional para a gente entender Deus. Um atributo é uma propriedade intrínseca ao sujeito pela qual se pode ser distinguido ou identificado. Então, Charles Hyde, ele fala sobre a questão do atributo. Então, a gente vai entrar agora em alguns atributos de Deus. Atributos é isso, uma propriedade, um sujeito. Se você falar alguma palavra que atribui
uma pessoa, por exemplo, você vai identificar logo que você fala aquela palavra, aquele conceito, aquele atributo, você vai relacionar com a pessoa que você está querendo identificar. Então, isso porque quando a gente vai para a palavra, quando a gente vai para a doutrina, a gente vê uma infinidade de atributos de Deus. Então, Deus ele é reconhecido na palavra por diversos atributos. E a gente vai falar, não vai se limitar a todos eles aqui na aula, mas vai falar de muitos deles, para a gente entender quem é o Deus da Bíblia, quem é o Deus revelado. Alguns atributos são incomunicáveis. Eles são absolutos, constitucionais e exclusivos de Deus. Então, alguns deles, por exemplo, a autoexistência. Deus existe e subsiste independente de qualquer causa ou fonte em si mesmo. Independente de qualquer causa ou fonte em si mesmo, Deus existe e subsiste. E é independente. Autoexistente. Texto de João, texto de Êxodo para respaldar esse atributo incomunicável. Outro atributo incomunicável é a autossuficiência. Deus de nada necessita fora de si mesmo. Então Deus ele é completo, ele é autossuficiente. E isso aí tem textos em Atos, em Isaías, em Romanos que também respaldam o atributo de autossuficiência de Deus. Outro atributo, o atributo de simplicidade. No atributo de simplicidade, Deus não tem partes, não é composto, é indivisível. Aí a gente vai, talvez, isso aqui não conflita com a ideia da triunidade que a gente vai estudar. Um Deus que é três, que é Deus, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Ele não tem parte, não existe não segmenta Deus. Quem segmentava Deus, ou a ideia que tinha de Deus, eram os gregos, que pegavam ali o Deus do mar, o Deus da terra, o Deus do fogo, o Deus da guerra, o Deus da paz. Então tinha lá, sei lá, na mitologia grega, quantos deuses tinham. E a gente falou na última aula, a gente falou sobre Paulo quando vai lá no Areópago, e aí tem aquele monte de estátua de deuses lá, até que chega num que tá lá, Deus desconhecido. Vai que de repente os escultores esqueceram de algum deus, tinha vários naquele lugar, e aí tinha o Deus desconhecido. Aí Paulo fala, não, esse Deus desconhecido é o único Deus que existe. Porque Deus não tem parte, Deus não é dividido desse jeito que vocês estão fazendo aqui. Então isso é a ideia de simplicidade. Isso aí é exclusivo de Deus. Outro ponto, a unidade e a singularidade. Deus é um, Deus é único e é inigualável em sua essência. Então, é singular e único, é uma única unidade. Infinito, ele tem outro atributo, a infinitude. Deus não tem término e nem finitude. Então, não existe um ponto de fim, nem de começo. Se você considerar que no começo da palavra, Deus cria o céu e a terra. E não tem nada antes disso. Eternidade. Deus não está sujeito ao decorrer do tempo. Então, é, parece, parece igual, né, falar de infinitude e eternidade, mas aqui a gente está falando mais de tempo, né? Quando você pega o tempo, quando a gente compreende Deus, ele não encaixa nesse tempo que a gente conhece cronológico. Ele está fora do cronológico. Então a gente está falando de um Deus eterno. Ele não está sujeito ao decorrer do tempo. Mais dois atributos incomunicáveis: a imutabilidade, um Deus que não muda jamais, e a sua natureza desculpa, Deus não muda jamais em sua natureza essencial. Ele não pode ser melhorado ou identificar ou ficar pior. Deus não melhora nem piora. Daí o fato de Deus não ser comparado ao fato de Deus ser comparado a uma rocha imutável. Uma rocha é sempre uma rocha. E por isso que Deus é comparado com uma rocha. E a soberania, Deus tem o direito inerente, absoluto, de controle sobre tudo que
que nos é conhecido e desconhecido. Então Deus é o regente absoluto de todo o universo. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Nada foge do seu controle, nem o pega de surpresa. Então, Deus, um Deus soberano. Tudo está debaixo da sua mão. Sem Deus, a gente está aqui sustentado em Deus. Sem Deus, a gente cai. A gente é nada. Então, a gente crê na soberania de Deus nesse ponto. O Deus que tem o controle absoluto de tudo. E aí, se a gente for estudar sobre soberania de Deus, dá uma classe nova de EBED para a gente fazer o estudo. Mas é um atributo incomunicável. A gente crê, tem muitos textos que respaldam que Deus é soberano. Mais dois atributos incomunicáveis. A onipresença de Deus. Deus está em toda parte. Deus está em toda parte é um pouco diferente de Deus estar em todas as coisas. Tem uma ideia de Deus, que é o panteísmo, que fala que Deus está em todas as coisas, mas Deus não está em todas as coisas. Deus está em toda a parte. Deus está em tudo. Deus é tudo. Então não é ele não é um, algo que vai movimentando entre todas as coisas. Não, Deus está em toda parte. E aqui a gente tem textos de Salmos e Reis aqui que nos ajudam a entender essa onipresença. E a onisciência, um Deus que conhece plenamente tudo. Então não tem nada que Deus não conheça, nada que você pense que Deus não já entendeu o que você pensou, nada que a ciência invente que isso não esteja no conhecimento de Deus. Deus conhece plenamente tudo. Esse é o Deus que a gente crê e um atributo que a gente entende. Onipresença e onisciência são atributos que a gente até acho que desde de criança já entende isso. Onipotência também é outro atributo também comum, de conhecimento comum. Deus tem um poder infinito. Então, o poder de Deus é infinito. Você não consegue controlar o poder de Deus. Deus tem um poder infinito. E Deus, outro atributos como criação, sustentação e consumação. Criador, Deus que é criador, sustentador e consumador. Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis do nada. Não era nada, era um vazio e de repente surgiu a terra. Não tinha forma, era vazia, de repente terra, água, e aí as coisas vão se formando. Cria ser humano, cria animais, cria os animais, cria o ser humano. Deus vai criando as coisas do nada. Ele não somente criou, mas ele também sustenta toda essa criação. E de maneira última consumará para o seu Criador. A última coisa é que isso vai se consumar. Então, tudo que é criado é sustentado e é consumado em Deus. Ele faz tudo isso. Cria, sustenta e consuma, e termina, e encerra. Esse é o Deus, os atributos incomunicáveis. E aí a gente vai para alguns atributos comunicáveis, alguns atributos que se relacionam, são pessoais. Eles são partilhados por Deus ao homem de maneira limitada em um sentido relativo. O que é isso? Por exemplo, Deus é espírito. Deus é um ser espiritual e não possuindo assim nenhuma manifestação físico-material. Então a gente não crê num Deus visível, porque Deus é espírito. Então não existe, não possui uma manifestação físico-material. Deus é espírito. Outro ponto, Deus é pessoal. Ele tem intelecto, ele tem vontade, ele tem emoções. E a gente tem um monte de exemplo na palavra que mostram um Deus que tem um jeito humano, até porque o humano partiu da imagem e semelhança de Deus. Então, Deus é pessoal e isso aí é um ponto que a gente tem que sempre entender. A gente entender que o sentimento que a gente tem quando a gente vê, isso aqui é um ponto bem importante, que me ajudou bastante a deixar de ser uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não se importava com as outras pessoas, só se importava comigo, por mais que fizesse algum tipo de ideia de bondade, até a bondade era mesquinha. E a bondade ela pode ser mesquinha, você pode fazer
todas as coisas, mas se você não tiver amor, você pode dar tudo que você tem. Sem amor não vale nada. Paulo fala em Coríntios isso, Coríntios 13, sobre o amor. Então a gente pode fazer um monte de coisa por vaidade, pura vaidade. Mas se a gente tem a ideia de que Deus é pessoal, Deus habita na gente, e que aí a gente vê uma pessoa clamando por ajuda, clamando por um prato de comida, uma roupa, a gente vê e tem essa ideia de que Deus é pessoal, da mesma forma que a gente se compadece, chora por aquela pessoa e tenta fazer alguma coisa para ajudar, Deus tem o mesmo sentimento, a mesma tristeza, a mesma vontade de ajudar. Ah, mas por que ele não faz? Porque aí ele colocou a gente para enxergar com os seus olhos e fazer alguma coisa. Poderia mandar anjo para resolver algumas situações, poderia mandar anjo, mas ele dá a oportunidade para mim e para você olhar olhar tudo com os seus olhos. Então, conhecer, saber que Deus tem intelecto, vontade e emoções, nos ajuda a entender um pouquinho melhor qual é o nosso papel no mundo. Deus não é uma coisa que está lá longe e nos preocupa. Não, Deus é pessoal. Isso é importante. É um atributo comunicável. Outros pontos, atributos que a gente até falou na aula, a gente falou uma aula especificamente sobre santidade, que Deus é santo. Deus é absolutamente separado de toda forma de mal. Então Deus está fora de qualquer ponto de maldade. Deus é bom e ele está separado de tudo. É um Deus isolado, separado de qualquer coisa. Deus é santo, santo, santo. Ele está acima de tudo em relação à questão de santidade. Então, isso aí é um conceito fundamental. Outro ponto, Deus é justiça. Deus é equânime, é imparcial no trato com as suas criações. Justiça é, por outro lado, um aspecto prático da sua santidade. Então, a santidade e a justiça são um aspecto, desculpa, a justiça é um aspecto prático dessa santidade que a gente falou acima. Então, Deus é justo. Então, quando você vê uma situação de injustiça, saiba que o Deus que você serve é justo. E a gente tem essa necessidade de tentar fazer a justiça acontecer. Combater a injustiça faz parte de qualquer discípulo de Jesus que tem Deus como Deus e tem um Deus que ama Deus acima de todas as coisas. Um Deus que é santo, então você vai se preocupar em fugir de qualquer coisa relacionada ao mal, ao errado, e também você vai buscar toda a situação de injustiça e lutar pela justiça. Alguém que se mistura sem se preocupar em se contaminar com alguma coisa errada, alguém que não se preocupa em ser santo e ser separado, ou alguém que ignora a injustiça, é alguém provavelmente que não está sendo, não entendeu que Deus é santo e Deus é justo. E esse é um papel que a gente tem aqui para espalhar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É um reino que tem esses conceitos. Santidade e justiça não são negociáveis para Deus. São parte do seu atributo. Outro ponto, Deus é verdade. Deus sempre é coerente com seu caráter santo. Então Deus é verdade. Deus é verdade. Então não tem sim, é sim, sim, não, não. É Deus nunca mente. Deus é verdade. Então qualquer coisa que você tenha na sua mente, que você, Deus pode enganar, não, Deus não pode enganar, Deus é verdade. O caráter de Deus é um atributo de Deus. Deus e verdade são sinônimos. E outro sinônimo que é isso aí isso aí é uma coisa mais comum da gente conhecer, Deus é graça e Deus é misericórdia. Então a bondade de Deus em ação, Deus é bom. Então a graça e a misericórdia é essa bondade de Deus em ação. É a disposição de Deus dar ao homem o imerecido. A gente não merecia a salvação porque todos somos pecadores. Carecemos da graça de Deus. E essa graça veio na salvação em Jesus Cristo. Que a gente merecia o quê? A condenação. Baseado no sacrifício expiatório do seu Filho Jesus, a gente teve a salvação. Então, pela misericórdia e pela graça,
Deus entregou seu único filho por nós. Isso é um dos exemplos de muitos outros exemplos que a gente tem na palavra de um Deus que é graça e é misericórdia. Deus também é liberdade. Ele dá independência divina de todas as suas criaturas. Deus não é um Deus que aprisiona. Deus é um Deus que liberta. E às vezes Deus liberta, às vezes não. Muitas vezes Deus liberta da própria religião que tenta colocá-la numa caixinha. E você acredita naquela caixinha dos conceitos que você tem que você não muda. Mas Deus é liberdade. A palavra de Deus ela foi revelada para a gente libertar, inclusive libertar da nossa religião. Jesus falou muito contra religiosos. Contra religiosos, não. Jesus denunciou os religiosos que estavam tentando conceituar e travar a ideia de Deus num ser totalmente que não se relacionava com a vida humana. Jesus ele trouxe o lado humano, bem prático de que Deus é. E Deus é liberdade. Como diz Jesus, né? Depois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Lembrei desse versículo aqui em relação à liberdade. O interesse pessoal e ativo de Deus, aí Deus é amor também, é outro ponto aí que você pegar a carta inteira de 1 João, você vai ler isso aí, você vai entender que Deus, amor, e João escreve com tamanha clareza. Então, o interesse pessoal e ativo de Deus em buscar o bem maior de suas criaturas, na manifestação da sua vontade, sem a diminuição da sua glória. Então, esse é um Deus amoroso, um Deus que é amoroso, é um Deus que quer o bem maior de todas as criaturas, das suas criaturas, na manifestação da sua vontade. E aí a gente termina de falar um pouco desses atributos comunicáveis. Não são, se você, dependendo do livro de teologia sistemática que você estudar, você vai achar outros atributos de Deus, mas a gente falou aqui dos principais que estão na palavra e os versículos, cada um deles aí estão no material. Aí a gente também tem outros pontos também que também ajudam a entender que Deus, quem é o Deus que a gente serve, quem é o Deus da Bíblia. Então, tem alguns pontos ali, Deus, nomes de Deus aqui. El Shaddai, Elohim, Shammah, tem vários pontos de nomes de Deus. Os principais nomes de Deus, estou falando de nomes, como que Deus é chamado na palavra, como Deus é reconhecido na palavra. O mais conhecido no Antigo Testamento e também citado no Novo Testamento é o tetragrama, né, hebraico, que são essas consoantes aqui, e o significado é obscuro, traduzido por Senhor, às vezes por Jeová, e é usado mais de 5.000 vezes no Antigo Testamento. Desse jeito, 5.321 vezes no Antigo Testamento. Como seu nome pessoal, Yahvé, indica a presença particular de Deus em seu relacionamento com os homens. Especialmente, lá em Gênesis 2 já tem essa ideia. Especialmente com o seu povo de Israel. No Novo Testamento, Yahvé normalmente é traduzido por Kyrios, Senhor. Então, quando a gente fala do Yahvé no Novo Testamento, normalmente está falando sobre Kyrios, porque Kyrios era a ideia de Senhor. Então, César era chamado de Kyrios. César, o imperador romano, como estavam sob domínio do Império Romano no Novo Testamento. Você tem muita relação e o confronto também, inclusive, quando fala que Jesus é o Senhor e Kyrios era uma palavra utilizada por aqueles homens e Kyrios refletia especificamente a César. E o Senhor, o Deus, é o único Senhor, então é o único Kyrios possível ali. Isso aí era utilizado no Novo Testamento, mas é o mesmo sentido, Javé. Outros nomes principais: Elohim, poderoso, forte,
ocorre mais de 2.500 vezes. Está lá em Gênesis 1, Gênesis 2, 3, aparece mais de 35 vezes, é traduzido no Novo Testamento como Theos. Elohim como Theos, a tradução no Novo Testamento. Adonai é o Senhor, o Mestre, o Dono, frequentemente associado também a Yahvé, o Senhor Deus. Esses são os três principais nomes de Deus únicos, única palavra. Mas também tem alguns nomes que Deus é chamado na palavra, e aí tem um nome composto. Aqui um nome composto com El, então El Roi, que fala que é o poderoso que vê, El Elyon, que é o Altíssimo, El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, El Olam, que é o Deus Eterno. Tem até uma música que a gente canta há bastante tempo, e vai falando, né? Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está meu Deus, tudo governa. São alguns nomes espalhados na palavra, são repetidos várias vezes e dizem respeito ao mesmo Deus. É um Deus que, como o autor de Eclesiastes falou, ele não é incompreendido, então muitas vezes é chamado de Altíssimo, de Deus Eterno, de Deus Todo-Poderoso, porque não compreende num único conceito. Outros compostos com Yahvé mesmo, né? Jeová, né? Ou Yahvé, ou Jeová, Jeová Jireh, o Deus que proverá, Jeová Nissi, o Deus da minha bandeira, Jeová Shalom, o Senhor é a paz, Jeová Sibaot, que é o Senhor dos exércitos, Jeová Rafá, o Senhor é meu pastor, Jeová Tsiknu, o Senhor da justiça nossa, Jeová Shammah, o Senhor está ali. Jeová Elohim Israel, o Senhor Deus de Israel. Então, aqui são alguns conceitos, nomes de Deus, nomes compostos de Deus, que tem, como eu falei, são várias formas de você chamar a Deus, e os autores dos livros sagrados, eles foram colocando nomes de acordo com aquela experiência que eles estavam tendo com Deus. São jeitos de você ter um entendimento. Lembra dos atributos? Falar de atributo, falar de nome, são coisas similares, né? Lógico que nome é uma questão de identificação, e o atributo é mais uma questão de compreensão daquilo que se faz. Mas vamos lá. A gente avança então agora para falar nessa última parte da aula sobre um outro conceito derivado da teologia, onde a gente fala de doutrina de Deus, que é um conceito aqui bem específico nosso, discípulos de Jesus, que crê na Trindade. Trindade, se você chegar num judeu, ele vai achar esse termo é, uma heresia, né? Ele não vai crer nesse termo de Trindade, apesar de que no próprio Antigo Testamento tem, a gente vai falar sobre isso, tem um conceito, uma identificação, sim, de Trindade, mas não tão clara quanto tem no Novo Testamento. Mas Trindade também não é uma palavra que existe na Bíblia. Se você procurar Trindade na Bíblia, você não vai achar. Mas é um conceito, uma compreensão teológica, entendendo Deus e entendendo como ele se relaciona com o homem e entre si, essas formas de Deus. Então, tem apenas um Deus. Mas na unidade dessa divindade, Deus tem três pessoas eternas e entre si são idênticas em substância, mas distintas em sua existência. O que é isso? Então, Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Deus não é Espírito Santo, o Pai não é Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Filho e o Filho não é o Pai. Deus, tudo isso. E aqui tem os textos aqui que ajudam, né? João 8,16, para falar que Deus não Filho não é Pai, o Pai não é o Filho. João 14,6, Jesus falando, ele fala que em relação ao Pai e Espírito Santo tem uma distinção entre Pai e Espírito Santo.
que o Espírito Santo seria enviado. E aqui em Atos, o Espírito Santo e o Filho também a distinção, Atos 10:38 também fala sobre isso. Textos para você estudar e entender como não se relacionam e como tudo se relaciona com Deus, que é triuno, né? Que é esse Deus que tem três pessoas. No Antigo Testamento, como eu falei agora há pouco, não tem uma clareza, principalmente se você pegar um judeu que só tem o Antigo Testamento em suas mãos, ele não tem essa clareza de trindade. Na verdade, quando você pega até o relato da criação, está no plural, passamos o homem à imagem e semelhança, dá uma ideia de que tem uma, mais de um fazendo, né? Mas é Deus fazendo. E esse Deus, tem essas indicações no Antigo Testamento de que tinha um, um Deus, uma trindade por trás da criação já, e outros exemplos ao longo do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento não revela a trindade, mas deixa esse espaço para a gente ter essa revelação depois, né? Passagens que usam a palavra no plural, Elohim, nomes plurais para se referir a Deus, Gênesis 1:1 já fala isso, 1:26 também, e Isaías, e passagens que falam do anjo do Senhor. Então, são passagens que dão essa indicação. Quando a gente fala do Novo Testamento, aí tem as confirmações. Tem uma revelação bem clara de Pai, Filho e Espírito, de Deus, daí essa triunidade, essa trindade, e essas palavras que não estão na Bíblia, elas são reveladas quando fala que Deus é Pai, o Pai é Deus, João 6:27, Efésios, Jesus Cristo é Deus, Espírito é Deus, e essas três pessoas são igualmente associadas e apresentadas em um só ser. Um ser que se relaciona. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionando em Deus, como uma coisa só. Então, é um conceito que a gente tem, assim, acho que praticamente todos os cristãos que eu conheço têm esse daí bem claro, porque a gente, até no batismo, a gente batisma em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um exemplo de como a gente está com a Trindade já no nosso coração, nesse entendimento desse Deus triuno. E aí, quando a gente fala de Deus Pai, a gente encerra a aula hoje falando de Deus Pai, porque na próxima aula a gente vai falar de Deus Filho, de falar de Jesus. Na PIB, a gente crê nesse Deus Pai como um Deus Criador, que manifesta disposição paternal para com todos os homens. Historicamente, ele se revelou primeiro como Pai ao povo de Israel, que escolheu consoante propósitos de sua graça. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou a este mundo para salvar os pecadores e dele fazer filho por adoção. Foi Deus Pai que enviou o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que aceitam Jesus e nele creem são feitos filhos de Deus, nascidos pelo Espírito, e assim passam a tê-lo como Pai celestial, dele recebendo proteção e disciplina. Esse é o Deus Pai. E aí, para a gente finalizar a aula, para a gente ter essa compreensão desse Deus que é Pai, a gente tem o Pai de toda a criação. O que é o Pai de toda a criação em Atos, quando fala disso? Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte da imaginação do homem. Então, é o Pai de tudo que é criado. É o Pai da criação. Somos descendência desse Criador. Pai de Israel como nação, lá em Êxodo. Depois diga ao Faraó: assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. Então, a ideia da nação de Israel. Então, ele é pai dessa nação de Israel. Também é pai do Senhor Jesus Cristo. Então, uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Isso aqui é Jesus sendo referenciado aos homens como o filho amado, em Deus se agradava. Então, essa voz veio dos céus falando isso, lá em Mateus 3:17.
E essa relação também de pai como um pai daqueles que creem em Jesus Cristo. Então, assim, falando do pai que crê, daqueles que creem em Jesus Cristo, nós, eu e você, aí Paulo falando aos Gálatas, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E aí a gente avança para falar das obras específicas do Pai. Quem é, que Deus, quais são as obras que Deus Pai fez? Então, é o autor do decreto. Que decreto? Proclama a lei, o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu quebrarás com vara de ferro e despedaçarás como um vaso de barro. Então, que é o autor do decreto, é Deus, esse Deus soberano agindo como um criador. O autor da eleição, a ideia de eleição que a gente entende, aqui dita por Paulo lá em Efésios: Bendito seja o Deus Pai, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou como bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, nos deu gratuitamente no amado. Aqui é um dos textos que fala sobre isso e é o Deus que é autor dessa obra. E assim, ele comissiona e envia o Filho, que é Jesus. Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é Deus que comissiona e envia o Filho. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por fim, é um Deus que é disciplinador dos filhos. Ele nos disciplina. Em Hebreus 12, 9, o autor fala: Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Então, se nossos pais nos repreendem, nos ajudam lá quando a gente principalmente quando a gente é criança, nos ensinam, nos corrigem para a gente fazer o que é correto, ainda mais Deus está revelando na sua palavra inteira o que é correto, o que é bem visto aos seus olhos, para nos repreender também. Então a gente usa a palavra de Deus como uma repreensão, uma disciplina. E é um Deus que disciplina, é um Deus que ama. Porque um Deus que não disciplinasse a gente não seria um Deus que seria amor, como a gente falou agora há pouco. Então, são alguns dos conceitos. Uma aula, como eu falei, uma aula bastante densa de material, mas é uma aula que deixa claro alguns pontos. A gente vai falar na próxima aula, na aula 9, a doutrina de Jesus Cristo, e provavelmente também uma aula que você já vai ter conhecimento de alguns pontos, não todos, como aqui também talvez você não tenha conhecimento de todos os pontos que a gente falou, mas aqui sempre a ideia é como eu aplico esses conceitos, essa ideia de Deus, que não são as únicas, não cabe nessa aula de hoje, Deus não cabe nessa aula de hoje, mas são conceitos para a gente entender e tentar aplicar esses conceitos na nossa vida, para que a gente entenda essa doutrina. E você cria o seu próprio resumo para explicar sobre Deus para outras pessoas e viver um conhecimento de Deus que te faça sentido. Não abra mão de conhecer, de ler, de estudar os textos que a gente passou aqui, outros textos que tem mais, para entender um pouquinho mais sobre quem é Deus. Como eu falei, tem um livro que eu recomendei no começo da aula, que é o Louco Amor do Francis Chan. É um livro muito bom para falar um pouquinho, para entender um pouquinho de quem é Deus. Entender e conhecer cada vez mais de Deus vai fazer com que a sua vida certamente tenha mais sentido. E eu acredito que essa disciplina
ela pode estar servindo algumas pessoas a ter esse objetivo de conhecer um pouquinho mais, conhecer cada vez mais sobre Deus, sobre outras doutrinas que a gente tem explicadas na palavra, expostas na palavra, que são úteis para a nossa vida na igreja, para a nossa vida em casa, para a nossa vida em família, para a nossa vida como um discípulo de Jesus. Então, a gente encerra a aula de hoje, convidando para a nossa aula, nossa nona aula, onde a gente vai falar da doutrina de Jesus Cristo. A gente vai falar doutrina de Jesus Cristo e de Deus, assim, com um espaço um pouco maior. E depois a gente vai falar de outras doutrinas também, para te ajudar a compreender tanto as doutrinas quanto a finalidade de estudá-las e aplicar o conceito das primeiras aulas que a gente fez, tá? Então, obrigado pela companhia e até a próxima aula.